Olá, bem-vindos e bem-vindas à Dimensão Ecológica do Guedes. Estamos aí finalizando o módulo 5 e a gente já vai dar continuidade ao conteúdo. Vou compartilhar minha tela com vocês. Já tenho aqui... E chegamos ao módulo 5, hein? Passou rapidinho. Todo mundo com o calendário em dia? Todo mundo tranquilo? Opa, que resposta firme assim, rápida. Que maravilha. Temos algumas pessoas que não estão nesse mesmo ritmo que vocês, então assim, é até possível, a gente está tentando estender um pouquinho o prazo para encerramento. Então, eu fiz um pedido aí para a Manu e para a Dil, para que a gente possa ter alguns dias a mais. E aí, eu até estou propondo a fazer um encontro a mais. Então, assim que eles me confirmarem, eu vou fazer esse ajuste aí na plataforma. Não vou ainda prometer totalmente, mas eu acho que está tudo certo para a gente estender alguns dias e ter mais um encontro, tá bom? Algumas dúvidas desse encerramento? Se vocês estão com a tarefa em dia, acho que tá tranquilo aí, né? Eu estava devendo até hoje, mas consegui me organizar e terminar tudo. Ai, que maravilha! Uma sensação boa isso, né? Ai, muito, muito! Eu tô tipo, uhul! Eu estava nesse mesmo caso, Guta. Foi bem difícil, bem tenso essa última semana. Bem difícil, mas eu consegui. Hoje eu finalizei tudo. Inclusive, até a minha reflexão eu vou enviar quando a gente terminar aqui. A minha última reflexão, que eu quero dar mais uma lida antes de enviar, mas concluí tudo, consegui. Que maravilha! E você, Jaime? Foi feito também. Fiz no prazo e tal, sem dificuldade dessa vez. Que bom, que bom. É, legal. Celebrar, isso aí, celebrar. Eu tinha deixado uma provocação para vocês, né? Para vocês observarem a orientação solar de vocês. Como é que foi isso? Vocês exercitaram essa provocação para olhar e estamos no inverno. Como é que foi isso? Então vou eu antes. Embora eu não tenha enviado foto e tudo, eu fiquei muito atento a isso, Lara, porque, bom, aqui atrás de mim, olha, eu moro num apartamento, aqui o sol circula exatamente o que tem na tela. Ele nasce ao leste aqui e faz oeste aqui em cima. Uma pequena flutuação do inverno e do verão, né? A gente sabe, mas é uma flutuação mais na vertical. Então, aquilo lá, o norte está aqui assim atrás de mim, eu tenho exatamente o leste e o oeste. Então, eu não mandei nenhuma foto, mas esse tema do design que é passivo em relação ao ambiente, etc., foi legal, porque eu estava nessa semana num grupo de estudo lá, naquele lance da comunidade, tudo, a gente estava trabalhando o tema de bioconstrução. Então, calhar a Bessa eu estar em contato com isso, ler, enfim, e pensar essas técnicas e foi super. Então, foto não teve, mas eu pensei o tempo todo. Mas você pode mandar ainda. Tá bom. Tayara? Então, assim, eu sempre faço fotos do nascer do sol, do pôr do sol, eu tenho esse costume, mas eu também terminei nem compartilhando, né, com a turma, mas eu sempre estou, assim, ligada com essas questões do nascer do sol, do pôr do sol,
Eu acordo cedinho para pedalar e aqui eu moro no litoral, então eu sempre vejo o nascer do sol. Aqui eu moro em João Pessoa, que é conhecida pela cidade onde o sol nasce primeiro, né? O ponto mais oriental das Américas. Então, assim, 5h20 da manhã, o sol está nascendo e é lindo. Eu sempre, assim, gosto de apreciar esse momento quando eu saio para pedalar com a turma. E eu o meu apartamento, ele é voltado para o lado, pro poente. Então, eu tenho esse prazer de ver o nascer do sol de manhã cedinho, quando eu saio para pedalar, e quando está o sol se pondo, eu tenho também essa alegria de poder ver, né, todos os dias um pôr do sol belíssimo, porque o meu apartamento, a janela fica voltada, né, assim, onde eu sempre estou voltado para o poente, então vejo esse pôr do sol. Então, assim, essa parte aqui onde ele está mais em cima, assim, é o que eu não termino não apreciando tanto, né? Porque eu estou normalmente assim em algum ambiente fechado, então, mas eu sempre o nascer do sol e o pôr do sol, eu estou sempre bem conectada com isso. Mas eu não terminei nem compartilhando fotos, mas eu vou enviar, sim. Ainda. Eu tenho várias, inclusive. Eu tenho várias que eu sempre faço, eu tenho várias fotos. Inclusive, na dimensão social, teve uma das... Guta deve lembrar que teve uma das atividades que pedia pra gente aquela da arte, lembra aquela da arte que a gente compartilhou as imagens? E eu, inclusive, até compartilhei na minha atividade essa questão do nascer do sol e do pôr do sol. Eu criei uma página, eu tenho um site, um blog, e eu criei uma página no meu blog onde eu estou compartilhando todas as minhas reflexões do Gaia Education, todos os módulos. Então, eu vou até compartilhar também no fórum com vocês, se você se interessar. Eu já ia perguntar isso. Se você já tinha compartilhado. É muito chato sozinho. Compartilha, assim, todo mundo pode ficar sintonizado, né? E a partir das suas reflexões, emergem outras. Então, não deixe de compartilhar, não. Exato. Então, foi justamente isso que eu criei essa página no meu site para compartilhar essas reflexões, porque o conteúdo é tão riquíssimo, né, do Gaia Education, que eu senti essa necessidade de transmitir isso também, compartilhar um pouco do que eu aprendi e o que, enfim, assim, o que eu passei a refletir, baseado em tudo que venho estudando. E essa atividade que eu compartilhei, o Nascer do Sol, o Pôr do Sol, inclusive está lá. Eu vou compartilhar com vocês no fórum também. E o interessante é que, como você tem essa conexão, né, com o sol, com esse movimento, agora na dimensão ecológica você adicionou uma camada, né? Qual é a sensação térmica? Como é que é a questão do conforto? Né? Que efeito isso tem na casa, no apartamento? Né? Como é que você sente, né? Não só como você vê, mas como é que você sente do ponto de vista térmico, né? Isso significa. É, bem interessante. E também eu sinto também, do ponto de vista térmico, que eu uso muito a bike, né, como transporte também. Então, posso sentir nesses momentos também, assim, né, que normalmente quem utiliza o carro está com o ar-condicionado fechado, então não tem essa sensação, né, que a gente que está usando bike consegue ter em determinados momentos. Quando eu saio de manhã cedinho é um clima, quando eu saio no final da tarde é outro clima, e num horário mais quente eu evito mais, mas já é bem diferente. A gente consegue, né, sentir essas sensações solares na gente. A gente se sente mais conectado realmente com a natureza, com toda essa energia. Maravilha. Que bom. Guta? Aqui onde eu tô, moro num apartamento, faz 1 ano e pouquinho, alguns meses, e é uma posição solar bem boa, assim, porque eu tô no quarto e aí a janela pega sol no quarto e na sala, de manhã até o meio-dia, por aí um pouco antes do meio-dia, e aí o sol se põe pro outro lado, mas pega ainda sol de manhã no quarto e na sala. E no inverno um pouco mais, porque o sol está um pouco mais
baixo, assim, e no verão um pouco menos, o que é bom. Eu adoro, assim, enfim, normalmente eu saio de casa ainda, né, às vezes antes do sol nascer ou de estar e passar os prédios, né, que tem mais esse limitador. Mas quando eu fico em casa final de semana, assim, eu adoro me sentar no sofá, assim, e pegar um solzinho, ainda mais agora no inverno, né, que tá frio. E às vezes eu tenho que até olhar tipo, eu olho a temperatura no celular, porque se eu tô em casa, eu tenho a sensação que tá bem quentinho, daí depois eu saio na rua e tá super frio. Então, isso é bom, assim, é um privilégio. Eu gosto bastante. E eu tava me lembrando também que é engraçado, né, como essa questão solar afeta muito a vida social, assim, né? Quando eu fui para João Pessoa, eu fiquei muito impressionada porque eu dormia muito cedo e acordava muito cedo, porque tudo era cedo, assim, até ir num barzinho, uma coisa, tu vai cedo, as pessoas vão cedo, né? E aí sério, dormia 10 horas, quando era tipo 6 da manhã eu tava acordada com aquele sol, assim, era muito bom. Eu que sou uma pessoa diurna, então eu gosto. E aí outra coisa que eu ia falar é que aqui, né, eu tô bem ao sul, né, Porto Alegre. E eu amo horário de verão, né? Até isso me tiraram agora. E aí, influencia muito você. Claro, porque os meus horários, eu, né, trabalho das 9 às 6. E daí, no horário de verão, aqui fica sol até 9, 9 e pouco ainda tá se pondo. E aí dá para fazer muita coisa, né, nesse período. Mas é isso. Maravilha. Nayara, você queria dizer mais alguma coisa? Não? Acho que foi... Eu falei quando a Guta disse que é diurna, do dia, que gosta, eu disse que eu também adoro. Então foi isso. Foi isso. E assim, só para fechar essa questão da observação da nossa casa, né, e essa orientação solar, também a gente, além dessa questão do verão e do inverno, né, a inclinação, o quanto isso entra, outra coisa que influencia são as aberturas, né? Então, além da incidência, né, quanto que isso banha realmente a casa, né? Antigamente a gente tinha grandes janelas, hoje a gente tem umas janelas menores, assim, nas construções mais novas. E também essa relação, apesar da incidência, né, tem também o quanto a gente permite na nossa condição, né, muitas vezes de apartamento, essas janelas muitas vezes são reduzidas, né? Então, observar que todos esses elementos vão compondo essa qualidade de conforto, esse nível de conforto. Mas vocês estão super antenados com isso. Vamos... aquilo que vocês falaram, né, da inclinação, isso é super importante a gente perceber, né, como é que essa inclinação influencia, principalmente se a gente tem uma abertura voltada para o norte, ou as aberturas voltadas para o sul, né, no verão, no inverno, totalmente essa condição de acessar um pouco mais de sol muda completamente. Eu também sou bem solar aqui, volta e meia, tem que aquecer os ossos, e o sol é fundamental para o meu funcionamento também, super fundamental. E, bom, vocês passaram por todos os temas aí, já estão bem na fita, então eu quero compartilhar com vocês, né, alguma revisão, né, algumas visões assim, e alguns conteúdos adicionais. Então, um pouco dessa construção, né, que a gente estava falando, essa questão das estratégias bioclimáticas, principalmente num país tropical como o nosso, as estratégias passivas devem ser priorizadas. Países do norte, países em regiões mais temperadas, aí já tem que adotar outras estratégias de isolamento para manter energia interna. Nós não, né? Nós temos que proporcionar as aberturas, a ventilação natural, o máximo que a gente puder. Então, a gente
ter essas estratégias passivas para o nosso país, elas são prioritárias, né? Mas também tem outras questões, né? Um aspecto de conservação, aspecto de energia, o quanto a gente está gerando de resíduos quando a gente está falando da edificação, as tecnologias inteligentes que podem ser também adicionadas. Então, tudo isso compondo, né, não só o nível de conforto, mas o nível de desempenho energético e o nível de qualidade do ambiente interior. Isso tudo, muitas vezes a gente está falando de construções existentes, então o que a gente pode adicionar enquanto um retroajuste, um retrofit, uma reforma. E se a gente, né, como o Jaime falou, eu estou começando a estudar isso e daqui a pouco eu vou construir, então quanto que a gente pode aplicar todas essas estratégias. E aí no nosso país, pensando nas construções até mais ancestrais, mais vernaculares aí, os materiais que eram utilizados, deixa eu só tirar daqui, os materiais que eram utilizados, né, e os materiais que a gente vem utilizando hoje. O que aconteceu, né, nesse período de um século 2 ou 3 atrás? Antes a gente só tinha a terra, né, para construir as pedras, para construir a madeira. E hoje a gente já, né, o acesso a esses materiais, se a gente está no ambiente urbano, não são tão fáceis assim. Então, entraram muitos outros materiais, que não são naturais, não são orgânicos, né? E compondo as nossas edificações, as nossas habitações atualmente. Mas esses materiais mais vernaculares são os mais saudáveis, né? São os melhores para a nossa condição de conforto e saúde. E eles remontam aí tempos, né, imemoriais. Uma outra coisa que eu acho que vale a gente, quando está falando de construção, está falando da habitação, é a gente olhar os conceitos, né? Reuso, reutilização. Então, tudo aquilo que a gente pode ter um reaproveitamento de materiais. Então, aqui em casa, por exemplo, essas madeiras que vocês estão vendo aqui atrás, estão vendo as madeiras? Então, isso eram mesas de uma antiga oficina da antiga Noroeste, a ferrovia aqui do Noroeste paulista. Então, foi um lote arrematado, essas mesas foram desmontadas e foi feito, eu fiz um design delas, né? E a partir disso virou os vários armários que eu tenho aqui na minha casa. Então, tem aqui no escritório, tem na cozinha, cada um numa solução diferente a partir de um material que eu reaproveitei, um material que também a gente às vezes fala como de demolição, né? Madeira de demolição, é um reaproveitamento também. Então, quanto que a gente pode, a partir de um design inteligente, né, usar esses materiais? Aí a gente tem também a reciclagem. Então, quantos materiais a gente pode ver desse processo industrial e transformar ele num material de origem reciclável. E materiais que são recicláveis, né? Então, tem materiais que proporcionam isso, o PET, o PVC. Então, todos esses materiais podem estar compondo a edificação, sempre priorizando os materiais naturais, os materiais reaproveitados e de origem de reciclagem, e que possam ser reciclados e ter um prolongamento da vida útil. Então, assim, a gente ter isso, né, numa gradação, né, formar uma imagem para ter essa gradação e a gente poder fazer escolhas inteligentes na hora de fazer esse design, de fazer tomar uma decisão de adotar um material ou outro. Análise de ciclo de vida, esse é um conceito, né, de a gente entender todos os processos envolvidos, todos os serviços envolvidos, para que a gente, desde a criação de um produto, a sua utilização, na sua vida útil, até a sua disposição, né, se
ele vai realmente do berço, né, do nascimento dele, ao berço, quer dizer, ele se reincorpora no mundo natural ou não. Então, a análise do ciclo de vida ajuda a entender quais são esses materiais, né, e como que a gente pode estar prestando atenção em cada parte desse processo. Então, os inventários, diagnóstico, inventário, são pontos de partida para analisar o ciclo de vida de um processo, de um produto, de um serviço. E aí vai, né, de onde está vindo essa matéria-prima, que energia está embutida, quão longe está vindo, como que está sendo transportado, como é feito todo o manuseio, né, quanto que isso é mecanizado, vai mais energia, quanto isso é manual, quanto o peso, né, para movimentar tudo isso, quanto tem que mobilizar de energia e quanto que gera de resíduo e como isso é incorporado ao solo, por exemplo, se é um material à base de terra, à base de pedra, ou não, né? Se ele gera precisa de uma destinação outra. E aí tem normas associadas a isso, mas o conceito mesmo, né? Quando o estudo de fazer análise do ciclo de vida é para perceber quais materiais podem, né, estar indo muito mais do berço ao berço, que é o ideal. E aí, quando a gente fala de construção sustentável, de que imagem que vem, né? Eu trouxe essa provocação da Casa do Hobbit, que é muito integrada, né, ao contexto, né? Ela quase, né, dependendo do ângulo, ela passa despercebida numa paisagem. Os materiais utilizados também são bem naturais, a terra, a madeira, mas a gente não consegue, né, em ambiente urbano, estar trabalhando com uma arquitetura como essa. Então, quais são as soluções, né, já que a maioria de nós somos moradores de cidades, né? Quais seriam as nossas soluções? Quais são as nossas melhores escolhas? E pensando nessa coisa da construção, né, realmente como que a gente consegue localizar, né, ao máximo os recursos que a gente está selecionando. Então, se eu estou no norte, né, do país, né, eu já trabalhei lá em Manaus, então, que materiais locais a gente tinha? Sendo um material local, qual aquele de menor energia embutida? Ou com uma distância bem pequena? Qual que tem no sul, né? O que a gente tem em abundância disponível? Então, cada região, né, cada local vai pedir uma análise diferente, principalmente num país como o nosso, que tem dimensões continentais. Então, a resposta, muitas vezes, para o norte não é a mesma do sul, né? Então, a gente precisa... E se a gente está construindo mais na área rural ou se a gente está no ambiente urbano. Mas, por exemplo, integração com as condições biorregionais é super importante. Se a gente está no norte, a gente tem uma condição térmica de 98% de desconforto. Se a gente está mais no meio do país aqui no sudeste, né, a gente já tem uma condição mais amena da temperatura, que é uma outra condição de conforto. E se a gente está falando da Guta, lá no sul, né, é outra condição, como é que a gente trabalha com materiais que preservam mais essa energia, essa qualidade interna na habitação. Então, essa integração biorregional, ela é prioritária. Os resíduos a gente já falou um pouco. Os recursos tecnológicos também. Então, se a gente está num ambiente urbano, a gente tem acesso a alguns sistemas de energia. Se a gente está numa área isolada, um outro sistema de energia. Muitas vezes a gente não tem acesso à rede. Então, como é que a gente gera localmente? Então, que tem tecnologias apropriadas a gente também está associando. As questões de conforto e a questão econômica também, porque às vezes a gente também selecionar materiais, mas tem uma condição econômica associada. Uma vez a gente fez um estudo e a melhor condição de conforto
que a gente conseguia era com o tijolo de solo cimento. Só que a gente não conseguiu acessar tijolo de solo cimento em quantidade e qualidade que a gente precisava no local. Então, era o mais adequado, né, para aquela biorregião, mas a gente não conseguia acessar e economicamente era inviável também. Então, esse planejamento, né, essa equação, fechar essa equação, a gente precisa colocar todos os aspectos na balança. Senão também não adianta ser uma ótima solução e a gente não conseguir acessá-la. Com atenção também às intervenções ou às condições do entorno. Acho que foi a Guta que falou da insolação, né, os prédios que fazem sombra, né, e que mudam essa condição. Então, todo esse entorno também influencia numa decisão interna. E, às vezes, a gente precisa consumir mais materiais ou precisa de acessar outras tecnologias para equacionar esse design. E aí, isso tudo também, né, quando a gente está falando, né, mais local possível, a gente também, ou a distância embutida, ou a forma de transporte, a gente está falando das emissões associadas a essas soluções também. E aí, eu trouxe aqui uma imagem, tem muitos locais que estão adotando essas tiny houses, né, tinies, mas bem enxutinha, né? Super funcionais, com um design assim super cuidadoso para o máximo de aproveitamento, encaixe das funções, soluções reversíveis, né? E muitas delas associando tecnologias apropriadas também, além, né, de priorizar, enxugar, otimizar o uso do espaço, né? Requerendo um volume menor de recursos para atender a uma necessidade humana, ela ainda também tem muitas delas que estão associando várias tecnologias. Essa aqui é uma muito simpática que eu encontrei e eu sou bem apaixonada por tiny houses também. Gosto do Hobbit, mas acho esse design assim todo cuidadoso, de múltiplos usos no mesmo espaço, né? Espaços reversíveis que podem ter diferentes funções. Acho que toda essa inteligência é uma expressão muito do que a gente tem capacidade de fazer, né? Se sentir abraçado pela natureza é um tipo de continente muito interessante que cria numa casa do Hobbit. Mas ver todo um design possível, né? Toda a inteligência, toda a criatividade acoplada numa habitação, eu acho que é muito interessante. E ela ainda tem essa possibilidade, né, de estar situada num local ou ainda ter uma certa mobilidade. Tá vendo as rodas aí, né? Também associadas. Você ia falar alguma coisa, Tayara? Eu também gosto muito desse estilo de residência, assim, né? Que é conhecido também por motorhome, né? Que é... Qual é a diferença dessa? Essas são tiny houses, mesmo assim, elas são desenhadas. Essa locomoção pode ser que pareça um motorhome, mas ela é uma habitação de uso prolongado, né? É uma solução compacta de habitação, na verdade. Muito linda essa. Tem uma série na Netflix, tu já viu? Não. Tiny House. Ai, é muito legal, eles montam. Eu gosto. Eu vou assistir, vou procurar. Eu achei linda essa. Não, e tem uma gama, assim, né? Como tem um design muito específico, ela é muito adaptada, né, à condição que o morador precisa, né? E vejam as grandes aberturas e bem estratégicas, né, de janelas. Então, assim, é bem interessante. Tem muitos modelos, vale pesquisar isso com bastante atenção.
retroajuste, mais conhecido como retrofit ou reforma sustentável, que é a gente dar vida nova, né? Na prática, a gente dá vida nova para uma edificação existente. E como a gente faz isso, não só uma simples reforma, mas como é que também, ao fazer isso, a gente pode proporcionar uma eficiência energética, um desempenho mais eficiente e um maior nível de conforto e mais saudável também. Então, eu acho, assim, para os ambientes urbanos, para as nossas cidades, esse é o grande foco, né? Porque a gente tem um número de edificações aí já construídas, muitas delas até ociosas, que podem ser redefinidas, reaproveitadas, aberturas podem ser feitas, né? Ampliar uma entrada de sol numa orientação estratégica, uma série de coisas podem ser adaptadas enquanto uma reforma mais sustentável. E se a gente tem, né, essas construções adaptadas e muito mais interessante para as pessoas, com certeza, assim, a gente vai, de certa forma, impactar, desencorajando a construção de novos edifícios, né? Se a gente está aproveitando melhor todo esse... Opa, o Mirko chegou. Todo esse volume, né, de habitações construídas e disponíveis na cidade, a gente ocupar isso de uma maneira inteligente, de certa forma, eu acho que tem um impacto razoável, né, no mercado de construção e incorporação, né, que é esse mercado imobiliário feroz das nossas cidades, que muitas vezes vão avançando em regiões que têm uma história, tem todo um patrimônio material e imaterial. Então, também seria uma forma de tirar a pressão, né, desse mercado nas grandes cidades. Eu trouxe aqui uma imagem das casas mais antigas brasileiras, né? Aqui as casas barrocas, as construções barrocas. E nesse tempo, né, as construções tinham uma grande qualidade, porque eram construídas com materiais naturais. Então, grandes espessuras, né, de paredes de terra, de adobe, de taipa. Então, várias das nossas construções aí, né, mais ancestrais, mais vernaculares, ainda estão presentes, mas hoje já a gente não tem mais essas técnicas como prioritária. Tinha um número, você sabe que até preciso ver se ainda é realidade, mas falava-se que no mundo 70% das construções eram em terra. E agora me veio esse número. Não sei mais se esse equilíbrio é esse ainda, mas devido às comunidades tradicionais ainda, muito é construção em terra. Apesar que hoje, né, as nossas cidades estão crescendo tão rápido, né, que eu acho que esse equilíbrio um pouco deve ter se alterado. Mas, de qualquer forma, quando a gente está falando, né, dos edifícios sustentáveis, a gente não só está falando do resultado em si, mas tem algo que precede, que é desde a etapa de planejamento. Então, a gente não vai conseguir gerar, né, ter esse efeito que a gente está conversando aqui, se a gente não pensar isso desde o primeiro momento, desde o planejamento. Então, como é que a gente, quer seja uma construção nova ou uma reforma, como é que a gente pensa desde o projeto, desde esse design, até a sua implantação e até a sua vida útil. Então, passar a integrar todas essas etapas, para que realmente a gente consiga, né, atingir o objetivo do consumo mínimo de energia, de água, dos materiais utilizados serem reincorporados, né, essa coisa que a gente chamou do berço ao berço. A condição do terreno também, como que essa condição do terreno impacta, né, a declividade, como é que a gente tira partido sem uma intervenção tão grande, sem gastar tanta energia nessa movimentação, como é que a gente se acopla ao terreno e tira partido para a edificação e para criar um ambiente interessante.
E já que a gente não quer receber impacto do entorno, como que a gente também não gera impacto no entorno, né? Como é que a gente minimiza isso? E a gente também vai entrando numa condição, né, da qualidade do ambiente interior. Como que a gente cria um ambiente interno mais saudável? Então, os materiais aqui, né, que a gente... Então, eu estou utilizando, só aqui onde vocês estão vendo, a gente utilizou material de reaproveitamento. Mas a cola utilizada nesses materiais é a base de água, não é a base de componentes voláteis aí, sintéticos. Por quê? Para conseguir um ambiente interior melhor. Então, eu tenho também cortinas e outras coisas com materiais naturais, com algodão, com linho, também colaborando para ter o menos de sintético no ambiente interior. E isso gerando mais saúde e bem-estar para os moradores, para nós. Um outro aspecto que, para ajudar nisso, né, para sinalizar o que seria mais adequado, nasceram os selos ecológicos. E o primeiro selo aí, a Alemanha saiu na frente, Anjo Azul, em 1978. Então, os materiais, né, começaram a ser identificados, quais eram mais adequados com essa rotulagem, né? Com toda a especificação. Que nem a gente tem a bula de remédio, né? A bula de todos os produtos, né? Quais são os mais ecológicos. A gente tem aí no país um selo que houve um balão de ensaio, que é o selo ecológico da Falcão, mas ele não foi muito para frente. Ele não, acho que já tem uma década que isso se iniciou, mas ainda assim a gente está... Eu acho que a gente ainda precisa caminhar bastante nesse sentido. Mas vários países vieram na sequência aí, também fazendo as suas rotulagens, né? Uma rotulagem no Brasil também, que eu acho que eu não coloquei aqui, mas também vale ressaltar, eu falei um pouco na tecnologia apropriada à energia, o selo Procel, né? Então, o Procel de eficiência energética, ele pelo menos nos equipamentos, né, ele traz qual é o nível de eficiência. Mas esses outros selos aqui, eles vão muito além só da eficiência. Tem todos os materiais e toda a descrição de uma gama muito mais diversa de produtos. Enquanto certificação, né, da habitação como um todo, ou da edificação, a gente tem o BREEAM, da Grã-Bretanha, tem o LEED, Estados Unidos e Canadá, o Green Star, na Austrália, o CASB, no Japão, o HQE, na França. No Brasil, os dois que derivaram, né, do LEED, a gente tem o LEED, né, pelo Green Building Council, no Brasil, então a gente também tem LEED, e a gente teve uma tradução do HQE da França, que é o Aqua. Então, no Brasil, a gente tem prioritariamente mais aderente à nossa realidade a certificação com LEED e com o Aqua, que é vamos falar assim, é um filhote, né, do HQE, e é a Fundação Vanzolini que faz o Aqua. E um pouco aqui um cenário de como cada um, né, traz nos seus critérios de avaliação, né, que cada uma dessas certificações tem seus critérios, né, e como é que elas priorizam esses critérios, né, gestão, transporte, água, energia, qualidade do ambiente interior, os materiais utilizados, os poluentes e até o design. Então, esse é um pouco para mostrar qual é o nível de preocupação aí. Lógico que eles vão evoluindo, vão tendo pequenas alterações, mas o coração da coisa tem esse cenário. Aqui nessa lista eu não tenho o HQE, mas é fácil encontrar também material sobre o HQE. Outros selos, né, que a gente tem, o FSC, né, que eu acho que está bem incorporado na nossa realidade, o IBD, né, de produtos orgânicos, a ABNT,
E o Falkenbauer que tem essa questão que ainda não é um selo robusto e que a gente possa contar na nossa realidade. Mas eu gosto sempre de registrar porque é um esforço brasileiro, né, nesse sentido. E tem aí a questão que a gente precisa olhar um pouco quando a gente vê nos rótulos, quando a gente não ser enganado por greenwash, né? Aquele esverdeamento que não é, de fato, um produto adequado. Então, muitas vezes, algumas empresas, né, algumas indústrias geram produtos que dizem ser, né, mais sustentável, ser amigável ao ambiente, mas na verdade eles não são. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com algumas autodeclarações, né? A gente gosta que trabalhar a confiança, mas nessa questão de mercado, a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Construção saudável, né? É a questão dos poluentes. Poluição do ar, da água, do solo e poluentes biológicos, né? Às vezes a gente tem materiais que não geram uma qualidade porque geram fungos, né? Acumulam fungos, bactérias. O solo, né? Que pode também estar contaminando o solo. Por exemplo, se a gente faz uma edificação e a gente usa um cimento em lugar que a gente vai fazer um jardim, a gente matou no ninho o nosso jardim, porque a gente contaminou o solo que a gente estava esperando depois utilizar, produzir nele. Então, tem coisas assim que são muito... A gente precisa ter um cuidado, né, se a gente vai manipular, para ter uma forma de proteger o solo para não contaminar. Contaminação de água, então a gente tem vários produtos que têm uma química, né? Então uma carga orgânica ou tá ligado aí a chumbo. Então é uma gama muito grande de produtos para a gente absorver, mas é algo que a gente precisa realmente. Se a gente está, por exemplo, um tipo de material que você vai fazer uma solução para tratar a água cinza, a água negra, e você está utilizando uma tinta, né, que vai escorrer e vai poder contaminar. Então, como é que a gente usa os materiais, né, as tecnologias todas em harmonia? Então, se eu estou utilizando uma solução de água, então eu vou fazer uma tinta de terra, né? Então, tomar cuidado com, às vezes, o choque de materiais que podem gerar. Você está tendo uma boa solução em um campo e não está tendo em outro. Então, é importante prestar atenção nessa integração mais ampla. E as várias tintas, né? Os vernizes, resinas, colas, que geram a grande parte da poluição, né? Que é o ar que a gente respira internamente nos ambientes. Então, isso realmente, aqui eu tenho tinta de terra, uma tinta de terra preparada com a base de argila, que tem uma gama de tons, né? Que não é só aquela preparada mais manualmente, mais feita à mão, mas ela é totalmente à base de terra. Tem uma aplicação específica, mas hoje isso já é possível, né? Não tem muitos fornecedores, mas se a gente procurar em cada região aí, dá para adotar essas soluções. E lógico, né, também tem as várias receitas aí que a gente pode estar adotando, quando a gente principalmente tem muita terra disponível no local. Ainda sobre saúde e bem-estar, então a gente prestar atenção nos componentes tóxicos. Às vezes a gente não consegue usar, por exemplo, eu não consigo usar a tinta de terra no forro, né? Aqui na parte da base da laje. Então, eu utilizei uma tinta à base de água.
Então, essa combinação, às vezes, também a gente tem que fazer. Eu não usei a tinta de terra no banheiro, que ele não tem revestimento. Então, eu usei uma tinta acrílica à base de água também. Então, alguns ambientes, né, mais expostos à umidade, também a gente muda a solução. Então, cada lugar, né, então, condição de ventilação também vai te ajudar a responder qual é o nível de soluções que você vai conseguir adotar. Então, a gente prestar atenção, né, que é adequado para cada superfície. E uma outra coisa, quando a gente vai usar uma tinta de terra, que ela tem uma outra textura, né, qual é a técnica, a mão de obra associada? Que não só é bacana a gente adotar uma solução mais apropriada, mas qual a condição efetiva de uma mão de obra localmente disponível ou que eu sei que eu vou ter que treinar, né? Porque às vezes as pessoas falam, isso não funciona, mas espera aí. Então, eu tenho uma mão de obra adequada ou eu coloquei no meu planejamento que eu vou ter que fazer uma capacitação? Então, é importante também a gente não só fazer a escolha correta, mas também a mão de obra associada para que ela se viabilize. Acho que é isso. E a renovação, né? Então, não só a gente fazer essa escolha de materiais, mas a gente também precisa, né, ter uma renovação bastante significativa. A gente falou da iluminação, mas também quanto, né, que a gente proporciona. Hoje a gente tem algumas soluções de janelas que proporcionam uma abertura 100%. Outras soluções, né, deixa só meia janela abrir. Então, como é que também a gente, para garantir essa qualidade do ambiente, a gente também adota soluções de aberturas, né, que vão proporcionar a renovação necessária do ar interno. Então, são várias pequenas soluções quando a gente, né, vai, né, colocar isso tudo junto, parece que é muita coisa, mas vale a pena olhar cada componente com esse cuidado. Um pouco dos materiais, material né, de origem reciclada, então entulho que vira areia e brita reciclada, não é toda a região do país que possui, não são todas as cidades que possuem essa possibilidade, mas como é que, numa gestão do canteiro de obras, a gente pode fazer uma organização dos materiais que a gente está utilizando ou está gerando de resíduos, para que eles possam ser incorporados em outra etapa do processo. Por exemplo, às vezes a gente tem caco de telha, e ao invés de eu comprar uma brita para fazer o lastro de um caminho, eu posso usar o caco de telha como brita reciclada. Então, como é que a gente reaproveita, né, numa outra parte do processo, aquele resíduo que está sendo gerado? Né? Como é que eu incorporo de uma maneira saudável, né, mais sustentável, para a gente também não ter que movimentar isso. Então, como é que designs complementares vão, né, conforme vai sendo gerado, a gente vai já antevendo e vai dando soluções casadas. Então, olha, quando a gente olha essa foto aqui embaixo, né, na mão, é um material totalmente passível de ser utilizada em diferentes situações, principalmente para o contrapiso, né, preparar um lastro, ele é bem eficiente. Fechamentos, né? Os tijolos de demolição. Muitas vezes tem muitas casas que são demolidas e geram os tijolos de ótima qualidade, que já passaram por queima. A gente usar tijolo de demolição tem um conforto, né, muito interessante e eles muitas vezes são disponíveis localmente. E já fizeram uma queima, você não tem uma nova queima. Tijolo de solo-cimento, ele não tem queima, né? Ele é solo com uma porcentagem de cimento e ele é prensado. Então, tem essa máquina aí em azul, que vocês estão vendo à direita,
e ele é prensado. E ele é muito eficiente. O tijolo solo-cimento, ele é muito eficiente. Em Manaus, a gente conseguia uma retenção térmica de 12 horas com o tijolo de solo-cimento, usando ele na espessura de 20 centímetros. A gente conseguia 8 horas com tijolo maciço, né, tijolo queimado, e 6 horas com tijolo furado, né, tijolo tipo baiano. Então, assim, ele tem uma condição térmica bastante eficiente. Ele segura bastante a transmitância, né, que é essa propagação, né, de retardar a entrada do calor na edificação ou depois, né, manter uma condição adequada interna. Materiais, várias, né, a gente tinha aí várias pesquisas, vários produtos com essa questão dos rejeitos da Vale, da Samarco, né, voltou essa questão, né, por que não transforma aqueles rejeitos em blocos, em vários materiais, né, de construção, mas sempre tem pesquisadores, tem empresas aí pesquisando como poder aproveitar e gerar um produto para a construção. Aqui tem alguns, esse bloco, que às vezes tem uma parte que vai cinza, de queima, chapa de fibrocimento sem amianto, então várias coisas aí, painéis sem resina, sem componentes voláteis, aproveitamento de resto de madeira para gerar aquela talbilha que faz a telha de madeira, né? Que é uma solução muito antiga, que não precisa de grandes peças de madeira. Aqui é muito para ilustrar uma adaptação, né? Quando a gente está fazendo uma adaptação de uma construção existente, às vezes não fica muito bonito, mas é possível, né, a gente poder acoplar mais sistemas e usar água de reuso para alimentar a bacia sanitária. Ai, o Mirko voltou. E também, por exemplo, resíduo do processo industrial, como pasta de dente, também as telhas hoje têm uma ótima aderência, aí, uma facilidade de ser encontrada. A de cima é de pasta de dente, que está mais clarinha, e a de baixo é de Tetra Pak. As mini estações de tratamento, né? A gente viu uma série de soluções para tratamento de esgoto, mas também a gente tem as soluções compactas, né, de mercado. Às vezes a gente não tem muito espaço para fazer uma solução que precisa, né, de uma área maior. Hoje, aqui onde eu moro, é um apartamento, mas eu tenho uma estação de tratamento de esgoto embaixo do estacionamento. Então, toda a água dos apartamentos desce, passa por essa estação de tratamento e volta nas bacias sanitárias. Então, a construção já foi feita com os dois sistemas, né? Então, isso é viável, já acessível, né? E eu estou aqui numa área de base que não tem um sistema de rede, então foi adotado esse sistema de construção para 168 apartamentos. Então, um número significativo, e a gente tem um nível de economia, assim, 50% da água utilizada é água de reuso. Então, faz uma diferença muito grande, não só em economia de recursos naturais, mas recursos econômicos também. Então, cada vez mais próximo. Como é que a gente adota os sistemas de água? Então, isso que eu acabei de falar, né? A gente usar na bacia sanitária, voltar, armazenar, transformar. Então, a gente ter essas soluções, a gente consegue num edifício
mais fácil ainda a gente pode conseguir em construções, habitações residenciais. Hoje em dia, a gente tem alguns sistemas de armazenamento de água que são para pequenos espaços. Eu não coloquei uma foto aqui, mas depois eu posso mandar para vocês. Tem vários, até disponíveis no mercado, assim, não é mais tão difícil de achar. Quando você tem um corredor, por exemplo, eles têm alguns reservatórios verticais acoplados à parede. Então, é uma solução também bem interessante quando a gente está falando de uma reforma ecológica, né, um retrofit. As tintas, né, sem os componentes voláteis, as tintas à base de terra, tem várias soluções aí hoje muito mais acessíveis do que 15 anos atrás. A gente hoje tem um mercado mais amigável, né, com produtos mais disponíveis. Essa azul, qual é a base dela para chegar nessa cor? Olha, essa aqui em específico é uma tinta acrílica. Então, essa aqui não é de terra. Essa não é de terra. Então, os pigmentos não são a base de terra. Mas as tintas à base de terra, elas têm os tons terra, né? Eu tenho aqui um branco mineral, que chama, que é uma argila bem clarinha. Não chega a ser branco, né? Mas ela tem uma coloração, assim, um efeito bem claro. Passa pelos ocres, né, pelos amarelos e vai até os tons mais avermelhados, chegando num tom quase, não chega a ser roxo, mas um marrom, como se fosse uma terra bem adubada, né, um tom mais escuro. Essas são as gamas da tinta à base de terra. Predominantemente a gente não tem azuis, verdes, assim. A gente tem os tons terra mesmo. Madeira de demolição, essa é uma questão, né, muito forte. Principalmente aqui nós no Sudeste, né, Sudeste, Sul, a gente tem um consumo de madeira muito alto. E da onde vem essa madeira? Né? É de floresta plantada ou é de extração? Muitas vezes é de extração. Extração, né? A gente está falando de Amazônia. Então, assim, para mim é uma questão muito sensível isso. Quanto mais madeira de demolição ou de reflorestamento certificada, a gente precisa prestar muita atenção na questão da madeira. Né? A origem, a distância, porque a gente está numa situação bastante crítica e esse mercado é muito forte no Brasil. Né? Então, é algo que às vezes eu vi a gente fazendo campanha, né? Não vamos comer carne e tudo mais, mas e aí, como que a gente consome a madeira e como é que a voracidade do mercado da construção civil lida com isso? Então, é um ponto de atenção a madeira, e ela é um material para a gente natural, né? Assim, orgânico, vai do berço ao berço, mas tem essa questão da origem, para a gente pensar, né, como é que a gente vai, onde é efetivamente necessário o uso da madeira, onde não tem uma alternativa, ou a origem dela, como é que a gente localiza isso. Alguém levantou a mão ou foi impressão? Não. Eu quero falar alguma coisa aproveitando sobre isso. Tudo bem, pessoal? Oi, Mirko. Eu queria aproveitar para perguntar sobre as madeiras, essas madeiras que são falsas, né? MDF, tem muita gente usando isso, né? Eu não gosto dessas madeiras, né? Usando como alternativa a falta de madeira no mercado mesmo, ou por questões ecológicas, mas eu acho que é o contrário, né? Esse tipo de madeira cheia de compostos químicos e
Eu não sei, eu queria saber se tu tem alguma coisa para nos dizer sobre isso, né? Então, a gente precisa olhar que a madeira tem diferentes usos na construção, né? Uma coisa que a gente não vai conseguir substituir, por exemplo, o MDF ele é para pequenas peças, para peças mais de mobiliário, usos bem específicos. E sim, ela tem componentes para agregar, né, aquele pó, que basicamente ela é resíduo, né? Ela é o pó de madeira compactado. E nessa composição vão resinas aí para fazer essa liga. Então, uma das coisas assim para se observar é que, mesmo sendo MDF, se ele tem uma origem, um selo associado. Porém, aquilo que eu estava falando o primeiro uso é a madeira de demolição, a madeira que você está prolongando a vida útil dela. Depois você começa a adotar uma outra origem, uma outra fonte de madeira. Só que isso também está associado a um custo, né? Então, se eu estou adquirindo ou se eu estou fazendo um reaproveitamento porque eu achei na caçamba, né? Eu estou estou transformando uma porta num outro produto, numa prateleira, alguma coisa assim. Então, a prioridade, vamos falar assim, é para que a gente possa usar os materiais que já estão aí. Depois, se a gente precisa de um adicional, a gente fazer uma seleção cuidadosa dessa origem. Se eu for optar, vamos falar assim, se eu fosse optar por um MDF, que pelo menos ele seja, que tenha origem certificada. Mas ele tem essa questão em relação à questão da saúde, né? A questão dos componentes que entram. A mesma coisa serve para a placa de USB, que é aquela de raspas, são lascas de madeira, né? Aquilo tudo é agregado por uma resina também. O MDF, ele vamos falar, o mais reaproveitamento, né? Que é o pó, mas também tem a resina. Então, eu acho que, sim, dependendo do que você está fazendo e a disponibilidade do que você tem que começar com a priorização. Então, eu tenho já uma forma de gerar um móvel, uma coisa, né, que seja requerido esse tipo de material a partir de um material que é de demolição, e eu consigo fazer isso. Então, eu tenho disponível qual a origem, né, qual a minha condição de acesso. Se eu não tenho, qual seria a opção? Né? Então, cada lugar, eu acho que precisa dar uma resposta com relação a isso. Né? Eu posso fazer, então eu não vou usar madeira, eu vou fazer prateleiras de madeira plástica, por exemplo. Né? E a madeira plástica, hoje em dia, ela é muito mais acessível. Ela é resíduos, né, de plástico que foram transformados em barras de quase com a mesma característica. Então, o que eu preciso fazer é esse tipo de material dar condição? Então, acho que cada designer, aqui eu tive condição de usar fortemente a madeira de demolição. De diferentes formas, ela tomou, mas eu tinha esse material num preço acessível, numa condição possível de ser utilizado. Então, eu acho que isso não é uma solução simples, né? Não adotar de nenhuma maneira, porque se esse material, por exemplo, eu conseguir obter ele numa marcenaria, um recorte de peça, e aquilo me atende, e eu não tenho uma outra, será que a gente não vai utilizar? Eu vou comprar um outro? Então, aquilo já é um recorte, né? Então, eu acho que não é uma resposta simples. Não sei se eu respondi. Você quis. Não, respondeu sim. É que eu coloquei essa questão das madeiras compostas, porque
eu tenho alguns resíduos, por exemplo, armário antigo de aglomerado. É coisa que está guardada, mas isso aí a gente não queima, porque tem um monte de cola, de resina, de coisas... também não serve muito para mais nada, porque é uma madeira que com umidade ou com o tempo ela começa a se esfarelar. Né? Uso restrito, é um uso muito restrito. Bem restrito, né? E também o manejo dessa madeira, para quem, os profissionais que trabalham com essas madeiras compostas, eles estão expostos a esses pós, né? Então eu perguntei mais para saber se tinha algum encaminhamento nesse sentido, porque para mim parece que não é muito interessante usar, né? Eu sempre penso em outra alternativa. Tem uma outra coisa com relação ao manuseio dessas madeiras, é também os materiais utilizados como cola, né? Que também precisa ser à base de água. Se você for usar também, porque isso é um dos grandes problemas das marcenarias, né? Aquela cola à base... que a base dela tem muito componente volátil, que é a cola de madeira, né? Então... Cola de contato, aquelas... aquela cola... que é uma das mais... as mais críticas, que agora fugiu o nome. Mas esse é não só o material principal, mas também esses associados, né? Esses acessórios também. Também é um problema. Então... Mas, assim, uma outra coisa, às vezes a gente fala assim, não, vou aproveitar um móvel da família, né? Ao invés, se eu tenho, por exemplo, um móvel da família e eu posso dar uma vida nova, essa também seria, não é uma madeira de demolição, mas é uma madeira que já existe, né? Que tem uma função similar ao que está sendo requerido, né? Num cômodo. Eu acho que isso também é bom lembrar, né? Aqueles materiais que estão disponíveis na casa, na família, que podem ter um redesenho, uma readequação para a função. Né? Pequenas, às vezes, mexer na organização interna, coisas assim também podem ser feitas para prolongar a vida de um móvel e que tem uma madeira antiga, de boa qualidade, maciça, né? Então, isso também eu acho que é uma opção. E, às vezes, a gente tem também, por exemplo, uma porta de um móvel que ela vira um outro elemento, um tampo de mesa. Então, também olhar os materiais existentes com outros olhos. Colocar uma criatividade, um outro design nele também é uma solução interessante para a gente ficar o mais distante desse tipo de produto que você estava falando, que é o MDF, por exemplo. Então, a gente também lançar esse novo olhar sobre algo existente também é importante. Tudo bem? Tudo, ótimo, obrigado. São 9h10, eu estou aqui um pouquinho ligada, né? Adoro esses diálogos, mas esse é só para eu conseguir terminar. Deixa eu colocar aqui. Aqui é só um slide para a gente ter essa visão de conjunto da habitação, né? Uma coisa é a gente falar da camada, do lugar, do entorno, né? Desse planejamento inicial, do planejamento inicial. E depois é a gente entrar também, né, nas soluções mais específicas, associadas a cada função da habitação ou da edificação que a gente está lidando, né? Então, como é que a gente está lidando com a água, como é que a gente está lidando com os resíduos, como é que a gente está lidando com o jardim, com o entorno, com a pintura interna, a pintura externa, os espaços que vão trazer esse bem-estar para a família, como é que vamos gerenciar os resíduos, não só durante a construção, durante o retrofit, a reforma, mas durante a vida útil da habitação. Então, eu estou
deixando espaço, né, tanto para os recicláveis, o compostável, ou os rejeitos, ou o vidro, né, para a gente poder fazer o máximo reaproveitamento disso. Os equipamentos associados também têm essa responsabilidade, esse cuidado na eficiência. Como é que estamos associados à mobilidade? Então, aqui, essa imagem aqui, né, a bicicleta, né, Tayara? Onde é que fica essa bicicleta? Essa aqui fica na sala. Como é que também a gente cuida né, da cobertura, se a gente pode associar um telhado verde, ou deixar o espaço para o aquecedor solar, para o painel solar. Então, aqui tem um painel solar na parede, por exemplo, ó, nessa casa amarela aqui. Então, todos esses sistemas terem o seu desenho apropriado. Eu fiz uma vez uma habitação na Ecovila em Piracaia, que é aqui perto de São Paulo, e associada à edificação, a gente fez um banheiro com água e outro sem água. Então, acoplando o banheiro seco, por exemplo. Então, só que ele precisa de um formato específico sendo acoplado à edificação, com uma orientação específica também. Né? Não só as aberturas, né? Toda essa questão solar, mas também se a gente vai por uma tecnologia, qual é a condição que eu preciso dar para ela ser instalada e ela ter um funcionamento adequado. E como é que a gente protege as paredes de maior insolação, tanto com uma espessura maior ou com um sombreamento também. Né? Então, como é que a gente entra com uma vegetação estrategicamente, colaborando com essa qualidade de conforto interno do ambiente. E tira partido, né? Essa aqui, tá vendo uma trepadeirazinha aqui, com uma estrutura, numa face de intensidade solar, por exemplo. Além de ficar agradável, né? A gente tem uma paisagem mais interessante, a gente tem também um efeito de sombreamento que dá uma qualidade interior de conforto maior. Então, é um pouco isso que eu queria conversar com vocês, e sempre estou lembrando, fazendo um link, né, em cada um dos temas que a gente vem tratando, qual a correspondência que ele tem com a Agenda 2030 e com os objetivos, né? Então, construção e retrofit, né, eles têm aí, passam por água, por energia, a questão da mão de obra, do trabalho decente, né, as tecnologias, a inovação que a gente está trazendo, a produção e o consumo responsável, a questão das mudanças climáticas. Bom, tangencia aí. E o 4, né, que a gente também está falando de aprender novas técnicas ou resgatar antigas técnicas também, muitas vezes. O 3, essa saúde do ambiente interior. E a foto aqui final, né, é uma bela construção com terra, com as tecnologias aí apropriadas de energia solar, as aberturas. Então, só para encerrar com essa imagem aí, para que a gente possa também, esses locais que nos abrigam, né, ter uma outra qualidade, também ter um design apropriado e gerar bem-estar para os moradores. E uma responsabilidade com o ambiente onde ele se localiza. Então, só para acabar, aí a gente está nos últimos minutinhos, eu queria fazer uma rodada bem rapidinha assim, uma palavrinha de cada um sobre esse tema ou alguma coisa que tocou mais vocês, e a gente assim fecha o nosso encontro hoje. Podemos começar pelo Mirko, que chegou depois, e a gente vai passando a palavra. Pode ser, Mirko? Bom, Mirko não respondeu, vou passar para a Tayara. Oi. Foi assim, como eu sempre falo, né, aqui nas halls, sempre muito encantador a gente ver todo esse conteúdo riquíssimo. A gente vê que há uma infinidade assim, de possibilidades, né, que a gente ainda pode
trazer para nossa vida e também de alguma forma a gente está contribuindo, né, com um todo, com o meio ambiente de modo geral. Eu agi local, pensando globalmente, né? E eu fiquei assim com o estudo geral de toda essa dimensão ecológica, eu fiquei ainda mais estimulada, motivada a trazer essas práticas, né, para minha vida. Eu tenho adotado muitas práticas assim, pequenas práticas, mas não voltadas assim para construção, como foi muito visto, né, durante todo esse módulo. Então, assim, eu fiquei bem empolgada para construir uma casa, assim, todo nesse estilo, todo sustentável, dentro desses padrões, pensando, assim, em cada detalhe, né? Mas, como eu sei que é algo que ainda não vai ser feito de imediato, eu vou começar a inserir, pelo menos na medida do possível, com a questão dos móveis, a partir de agora com a escolha de todos os detalhes, né? Muitas coisas eu já venho fazendo, mas esse módulo me ampliou ainda mais para essas novas possibilidades, que é com a questão da energia, né? Esse cuidado da utilização, por exemplo, um dos últimos exemplos que foi dado aqui agora, da plantinha ali naquele local que tinha bastante incidência ali do sol, poderia trazer mais conforto, diminuir a intensidade do calor ali naquele local ali da casa. Então, pensar nesses mínimos detalhes, né, que fazem grande diferença. Então, assim, eu fiquei bem motivada com tudo isso que foi visto e fico aqui pensando em mil formas de como inserir tudo isso que é tão fantástico assim na minha vida. E poder também disseminar, né? Tudo isso que foi visto. Sim. Maravilha. Para quem você passa a palavra, viu? Ótimo. Vou passar para a Guta. Eu adorei o módulo também. Quero construir uma casa, Tayara. Vamos ter que sair dessa vida urbana, talvez. Mas meus pais moram na área rural e eles têm uma casa assim que iniciou como um grande galpão e depois se tornou casa. Eles saíram da cidade e foram morar no campo. E a minha mãe, eu lembrei muito da minha mãe enquanto estava falando agora, porque a minha mãe é uma garimpeira, assim, desde que eu conheço ela adora, assim, ela passa do lado de uma caçamba, ela já dá uma espiadinha e eu lembro muito, assim, de ser pequena e ela passar de carro dela dar uma ré, assim, e tipo, a gente tem que pegar isso aqui, e aí eu ajudava ela várias vezes, sabe? Ou às vezes ela tinha que pedir para alguém com um carro maior ir lá buscar as coisas que ela achava. E lá nessa casa deles é muita coisa. Até, Lara, eu mandei umas fotinhos lá que eu tinha lá no meu trabalho ali, eu mandei umas fotinhas. Porque daí, assim, o meu pai brinca que a casa é meio que um museu, porque tem muita coisa antiga, e muita coisa, assim, reaproveitada ou com outro olhar, assim. E as aberturas são todas de casas antigas, que ela vai passeando aí pelo interior e vai achando. E aqueles, como é que chama? Ladrilho hidráulico, sabe? Que são bem bonitos e aí ela pegou um pouco de cada um, fez uma montagem, assim, eles são diferentes, mas ficou uma montagem legal também. Então, eu sempre tive esse olhar, assim, do reaproveitamento por ela, assim, porque ela sempre adorou isso e eu adoro também. Mas o que eu achei interessante, que eu aprendi assim nesses módulos, né, na dimensão toda, é tentar ajudar eles a ver um pouco além, né? Pensar na questão da energia, principalmente, porque eles têm um telhado assim de alumínio, acho que é, né? Tipo zinco, assim. E ali ficaria muito bom um telhado verde, eu acho, para dar, e painéis solares, que eu acho que cairia bem ali também. E outros olhares, né? Porque daí assim a gente vai
aprimorando ali. Eu acho que tem um bom espaço para um retrofit ali. Vou dar várias dicas para eles. E aqui na vida urbana também, indo aos poucos, que nem a Tayara falou. E ainda estamos, né, devendo a composteira, eu no caso. Mas eu entrei em contato com acho que é um coletivo, uma empresa aqui de Porto Alegre que fazem condomínios, porque eu estou pensando em botar lá na garagem para mais pessoas poderem usar. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite, Maravilha. gente. Boa noite. Jaime? Sim, rapidinho, olha, é quase isso tudo que já foi dito. Eu acho que pelo fato de a gente viver na cidade ainda abre assim, muitas visões possíveis, né, de a gente já aplicar em casa alguma coisa, mas eu espero realmente poder participar ricamente de um projeto que tenha início, meio e fim e que seja possível pensar amplamente na interligação dos sistemas, em tudo isso, desde o iníciozinho até ter efetivamente uma casa montada ou casas montadas, enfim. Isso deve ser extremamente rico de participar. Então, foi muito legal o conteúdo, me ajudou bastante, tem muito material para fazer pesquisa, né? Ótimo. Aliás, é a segunda dimensão do Gaia que eu participo, eu tenho a mesma sensação de que sempre tem muita coisa a mais para a gente aí, né? Ir adiante. É isso aí. Acho que foi ótimo. Maravilha. Agradeço vocês a atenção, a dedicação. Acho que vou pegar uma palavra da Guta, que ela falou o olhar da mãe dela. Eu acho que a primeira coisa, antes das técnicas, né? Porque a gente pode ter vários caminhos, várias combinações, mas o ponto-chave é a gente treinar o olhar, para olhar diferente, para entender novas soluções, novas possibilidades, novas combinações. Então, assim, a gente realmente desprogramar aquilo que está muito no automático e lançar esse olhar mais atencioso, mais específico e que tem esse lastro, né, esse aprendizado na natureza. A gente poder cada vez estar mais eficiente, né, nessas nossas soluções, nessa nossa habilidade de resposta, que é a gente usar menos energia, não gerar resíduos e gerar esse impacto positivo, né? Ter um resultado bacana, confortável, com um desempenho energético também positivo. Então, eu acho que o ponto-chave disso tudo é o nosso olhar. E aí a gente consegue agregar, conectar os conhecimentos e tudo mais. Então, eu vou agradecer a presença de vocês. Provavelmente eu vou ter mais uma sessão com vocês como um fechamento final mesmo, né? Mas eu vou mandando notícias lá, fiquem atentos no fórum, né? Nos anúncios, para a gente poder realmente encerrar, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês, aproveitem aí. Obrigada. Vou querer também saber da composteira. Quero receber notícias. Eu já comecei, viu, Lara? Começou? Olha, eu já comecei. Olha, que legal. Muito bem, muito bem. Mande Muito foto bonitinho, dela. muito Queremos ver a carinha mandarei. dela. Tá bom, mandarei. E aí as meninas também logo vão mandar notícias também, né? Mirko, você quer fazer uma palavrinha final de encerramento de hoje? Eu gostaria primeiro de me desculpar pelo atraso. Agora meu computador ele se atualizou e eu caí 2 vezes no meio da conversa aqui. Então vou assistir o vídeo depois. Mas queria te agradecer, Lara, pelo encontro de hoje e deixar um abraço especial para todo mundo que está participando. E eu não sei, não vi o começo, a continuidade do curso e tal, quem é que está
já inscrito no curso inteiro, né? Que já está iniciando outra dimensão. Eu tô. E Tá? a Tayara também, que eu saiba. A gente entrou junto na econômica. Foi. Maravilha. Eu entrei no início do ano. Aí eu vou fazer ainda a próxima, né? Que é a visão de mundo. Então, essa é a terceira dimensão. Super. Então, muito obrigado. E a gente permanece em contato, né? Tem bastante coisa aí para a gente conversar. Eu também tô praticando várias dessas coisas já. Aos poucos eu vou também compartilhando com vocês. Tá? Um abraço grande para todo mundo. Maravilha. Obrigada, Mirko, Jaime, Guta, Tayara. Prazer ter estado aqui com vocês. E vou mandando notícia e espero receber também essas contribuições de vocês, viu? Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada, Lara. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.